bom dia, gente. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa reunião secreta. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Coloca aqui no chat para eu saber. O Zoom hoje ele está dando alguns bugs, não sei o que está acontecendo, tá? Então, algumas pessoas tiveram dificuldade de entrar aqui na sala, minha equipe me avisou aqui, mas a gente vai seguir, vamos fazer dessa forma mesmo e vamos que vamos. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim, sim. Legal, legal. Que bom, gente. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vou compartilhar minha tela aqui com você para a gente começar a nossa reunião secreta. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto bem bacana, bem importante, muito produtivo. Tenho certeza que vai contribuir demais aqui com vocês. Vocês estão visualizando a minha tela? Estão visualizando bem? Deixa eu aumentar aqui o meu vídeo. Fixar aqui, pronto. Vamos conversar hoje, gente, sobre um modelo americano para vender mentorias de 1.000, 5.000, 10.000 reais, todas as semanas, sem ser escravo de criar conteúdo, sem fazer lançamentos exaustivos. É sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje, ok? E eu quero te apresentar qual que é o objetivo da nossa reunião, para que fique todo mundo na mesma página, para que você entenda como que vai funcionar a nossa sala secreta de hoje. O objetivo dessa reunião é eu apresentar para você um modelo americano de vendas de mentorias, muito mais escalável, muito mais recorrente, muito mais lucrativo. A ideia também é que você me conheça um pouco mais, conheça minha didática, tenha também uma degustação e uma introdução à mentoria de aceleração para mentores, que é o meu programa avançado para mentores. E no final, se você quiser ter o meu acompanhamento, a minha ajuda para implementar todo esse plano que eu vou apresentar aqui para você, vou trazer uma oportunidade bem especial para você vir comigo, ok? Vamos lá então, gente. Eu quero te conhecer melhor. Então, coloca aqui no chat se você já vende mentoria ou se você gostaria de começar a vender mentorias. Quero que você coloque aqui no chat também qual que é o assunto da mentoria que você vende ou que você deseja vender e qual que é o seu desafio hoje em começar a fazer suas mentorias ou em vender as mentorias que você já tem. Então, coloca aqui no chat para eu saber. Juliana é arquiteta, Silvana, psicóloga, legal, Júlio, gerente de vendas, bacana, bacana, temos um público bem variado aqui. Já vendo mentorias, quero começar a vender mentorias, quero começar a vender, já vendo, dificuldade em escalar as vendas, dificuldade em vender, não sei por onde começar a estruturar. Perfeito, perfeito. Está bem variado o nosso público aqui hoje, né? Legal, legal. Sou da área de marketing, social media. Bacana, gente, bacana. A maioria de vocês está colocando aqui no chat para mim que a dificuldade é na escala, né? Na escala, na recorrência de vendas. Perfeito, perfeito. É possível vender mentorias de 1.000 a 5, 10 mil reais com previsibilidade e recorrência todas as semanas? Sim, é possível. Não só na minha realidade de hoje isso é possível, como também na realidade de centenas de mentorados. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos da Selmara, que entrou recentemente na mentoria do 0 a 5 dígitos, que é um outro programa de mentoria que eu tenho mais avançado, e que aplica justamente as estratégias que eu vou apresentar aqui para vocês. E ela conseguiu chegar nos 5 dígitos de uma forma muito mais orgânica, digamos assim, muito mais leve, muito mais lucrativa. Temos aqui a Thaís também, que em menos de 24 horas vendeu 3 processos de mentorias, tem lançamentos, tem um super estrondoso movimento de vendas. Então, sim, é possível a gente ter esse resultado. Agora, qual que é o problema da maioria das pessoas que vendem mentorias no Brasil, né? Ou usando, seguindo o formato brasileiro de venda de mentorias? É porque geralmente essas pessoas, para conseguir atrair clientes, para conseguir vender, acabam criando toneladas de conteúdo, dando dicas gratuitas ali no Instagram. Muitas vezes a forma, desculpa, a forma que elas estruturam a mentoria é uma forma que não é tão inteligente, é uma forma muito mais engessada, uma forma que acaba não permitindo que novas pessoas entrem todos os dias.
é uma pessoa que geralmente depende de ações de lançamento para conseguir vender, então depende desses movimentos muito estrondosos, né, de vendas. Ou também acontece dessas pessoas, muitas vezes elas não conseguirem vender todas as semanas, justamente porque o formato das mentorias que elas estruturam não são formatos que possibilitem as pessoas estarem sempre entrando, a menos que elas vendam mentorias individuais. Aí sim, elas conseguem ter pessoas entrando sempre. Mas aí entra uma outra questão, um outro desafio, que é a questão do tempo, né? Então, nem sempre a gente tem agenda disponível para todo mundo que quer fazer o processo individual, e mesmo que você tenha agenda disponível, chega uma hora que você não vai conseguir escalar mais do que aquilo, né? Então, você tem um teto ali de pessoas que você consegue atender, você acaba chegando num teto de faturamento também. A maioria dos mentores hoje no Brasil possuem uma rotina exaustiva de conteúdo, ao invés de uma rotina inteligente, enxuta e lucrativa semanal. E qual que é a causa disso? A causa disso é porque a maioria de nós aprendemos dessa forma, né? Mais de 90 pessoas hoje que vendem serviços e produtos no Brasil fazem dessa maneira, justamente porque o mercado foi ensinado dessa maneira, através de lançamentos, através do Fórmula de Lançamento, quando veio para o Brasil pelo Érico Rocha. Então, a gente acaba reproduzindo dessa forma. Muita gente faz sem nem saber por que faz desse jeito, porque vê o coleguinha fazendo e vai lá, imita, faz do mesmo jeito, nem sabe por quê. Então, esse que é o motivo. E comigo também foi assim, tá? Para quem não me conhece, eu sou publicitária por formação, especialista em marketing digital, e eu já atuo na área há mais de 10 anos. E em 2019, eu fiz a minha transição de carreira e comecei a empreender no digital. E o primeiro serviço que eu comecei a vender no digital foram mentorias. Comecei vendendo mentorias individuais e gostei muito desse formato de mentoria, onde eu ensinava a pessoa a conseguir aplicar estratégias de marketing no seu negócio, ajudava elas a encurtar o caminho delas nesse processo. E em 2020 eu comecei a escalar as mentorias através de grupos. Então eu comecei a fazer lançamentos de mentorias, né, abrir vagas, e foi aí que eu comecei a ter os meus picos de vendas. Então o primeiro pico grande de vendas que eu tive foi de 50 mil reais em um dia, mas nessa turma eu vendi mais de 80 mil reais, e aí isso foi crescendo, mas dessa forma, através de picos de vendas, quando eu abria e fechava turmas. Então, de fato, eu percebi que vender mentorias era sim lucrativo, era sim algo que valia muito a pena, afinal de contas, eu não precisava ter muitas pessoas numa mentoria para eu ter um faturamento bacana, mas eu me deparei com um problema nesse tempo. Então, eu fiquei aí uns 2 anos, uns 2 anos, vendendo dessa forma, através de lançamentos, abre turma, fecha turmas. Qual que foi o problema que eu me deparei nesse tempo? É porque eu não tinha uma rotina diária focada em vendas de mentorias. Então, assim, a minha rotina de vendas era criar conteúdo. Criar conteúdo, mostrava um depoimento aqui, outro ali. Só que, como o formato das minhas mentorias eram formatos muito engessados, ou seja, formatos de abrir turma e fechar turma, e eu fazia isso a cada 3 meses, a cada 4 meses, isso não permitia que eu vendesse sempre as mentorias. Então, aí tinha um problema. E aí, nos meses que eu não tinha turmas abertas, o que eu fazia? Eu oferecia as mentorias individuais. Ou eu dava uma sambada, digamos assim, criava algum produto, vendia algum outro produto em formato de lançamento também, para que eu conseguisse ter uma renda ali no final do mês e pagasse as contas da minha empresa, que vem, né, que vinham e vem até hoje, todos os meses. Então, eu vivia nesse ciclo de tô rico, tô pobre, vivia nessa corrida louca para estar vendendo, fazendo lançamentos e criando um monte de conteúdo. Isso foi me desgastando muito e parou de fazer sentido para mim durante um tempo. Até porque eu comecei a perceber uma coisa, que a maioria das pessoas que compravam de mim não eram pessoas que ficavam interagindo com o meu conteúdo, não eram pessoas que ficavam ali curtindo as minhas postagens, não. A maioria das pessoas que compravam as minhas mentorias eram pessoas que queriam resolver um problema. Muitas vezes a pessoa me procurava ali no campo de busca, me procurava não, né?
procurava um mentor ali no campo de busca do Instagram, ouvia alguém me mencionando e ia ali, ouvia um anúncio meu e caía no meu perfil e me chamava. Então, eram pessoas que queriam resolver um problema. Então, aí foi um primeiro ponto que comecei a prestar atenção. Então, eu comecei a me questionar. Eu falei, cara, não está fazendo muito sentido isso que eu estou fazendo aqui. Parece que as pessoas que eu fico criando conteúdo, as pessoas que interagem com o meu conteúdo, as pessoas que participam de todas as lives que eu faço, porque eu fazia live toda semana, essas pessoas, a maioria delas, desculpa, gente, a maioria delas não compra de mim. Tinha alguma coisa estranha aí. E eu comecei a me questionar, será que não existe uma outra forma de fazer isso? Essa forma que eu faço hoje até faz sentido, até tenho resultado com ela, mas à base de muito esforço, de muito sacrifício, de muita dor, muitas vezes. Eu tive 2 burnouts nesse processo. E só não tive mais, só não foi pior, porque eu fui para psicóloga, comecei tratamento com psiquiatra, fui diagnosticada com um transtorno de ansiedade generalizado, muito por conta dessa rotina louca. Então, eu comecei a buscar essa outra forma de vender os meus serviços e as minhas mentorias. E eu comecei a olhar para o mercado americano. Por quê? O mercado americano, ele é a base do marketing, né? Todos os movimentos que hoje acontecem no Brasil, eles começaram lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o berço do marketing digital. Então, da mesma forma que o lançamento, que é uma estratégia criada pelo Jeff Walker lá nos Estados Unidos, da mesma forma que essa estratégia ela veio para o Brasil, eu comecei a olhar o que os americanos estão fazendo hoje para vender os seus serviços e os seus produtos. E foi a partir disso que eu adaptei os meus formatos de produtos, as minhas mentorias, passei a integrar a estratégia de vendas americana na minha metodologia. E qual foi o resultado que eu tive? Eu tive uma rotina muito mais inteligente, enxuta e recorrente de vendas, que me traz um mínimo ali de previsibilidade financeira todos os meses. E eu passei a vender mais de uma vez para o mesmo cliente. Isso foi algo que, para mim, foi algo que fez toda a diferença. Porque antes eu vendia uma vez para um cliente, às vezes até se eu criasse um outro produto, eu poderia vender para ele um outro produto e tal. Mas hoje eu consigo vender um mesmo produto, uma mesma mentoria, mais de uma vez para um mesmo cliente. Porque melhor do que você vender uma vez é você continuar vendendo. Eu parei com essa história de abrir e fechar turmas, eu estruturei um formato de mentoria que me permite ter pessoas entrando todas as semanas e não ser refém de ficar criando conteúdo de dica, conteúdos sem sentido, conteúdos que, de fato, não têm uma ação intencional e que geram vendas ali. E aqui, ó, aquilo que eu falei para vocês, a recorrência de vendas para quem já é cliente. Os mentorados que participam das minhas mentorias hoje, eles têm a possibilidade de renovar para continuar tendo meu acompanhamento, justamente porque a forma que eu estruturo as minhas mentorias possibilitam isso. Então, olha aqui, a Michelle falando, ó, me passa aqui quanto fica para eu retornar para a mentoria, como que eu faço para renovar, porque eu já quero começar a pagar. Então, isso que começou a acontecer. Eu comecei a vender mentorias todas as semanas, consegui ter esse resultado, um resultado até muito parecido, até melhor do que quando eu fazia lançamentos, só que de uma forma mais constante, mês a mês, e através de uma rotina que para mim faz muito mais sentido, uma rotina muito mais inteligente, muito mais enxuta. Não quer dizer que você não vai ter que criar conteúdo, que você não vai ter que fazer nada. Não, não é isso. Mas você vai fazer um conteúdo muito mais inteligente, um conteúdo que faça muito mais sentido. E não apenas eu comecei a ter esses resultados, como os meus mentorados também ajustaram a forma de entrega da mentoria deles, ajustaram a forma, a criação, a estratégia de vendas, e eles começaram a vender também todas as semanas, todos os dias, inclusive, quando eles aplicam as estratégias. E principalmente, né, o melhor de tudo, sem precisar ficar fazendo dancinha, sem precisar ser escravo de criar conteúdo de valor, né? E ter que ficar postando de manhã, de tarde, de noite, sem precisar ficar mostrando o que você faz nos stories de manhã, de tarde, de noite, sem lançamentos exaustivos. Esse é o modelo
americano de vendas para vender mentorias, e é isso que eu ensino para os meus mentorados. E eu quero te apresentar aqui quais são os pilares que a gente trabalha dentro da mentoria de aceleração para mentores, para que você consiga ter essa rotina também, para que você também consiga vender todas as semanas, todos os dias, através dessas estratégias simples de criação, venda e entrega de mentoria. Primeiro ponto é o posicionamento de mentor. Segundo ponto é você criar mentorias segmentadas e com temas e formatos diferentes. Terceiro ponto é a copy e o conteúdo de impacto semanal. Quarto ponto são as campanhas de vendas semanais com funis semiautomáticos rodando diariamente e trazendo clientes potenciais. Então, anota esses 4 pontos, eu vou explicar um pouco melhor sobre cada um deles para vocês entenderem, ok? Deixa eu ver como que vocês estão aqui no chat. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Já quero. Como faz para entrar? Eita, calma, calma que eu estou explicando aqui ainda. Legal, é justamente isso que eu estou fazendo, abrindo em formato de turmas. Mês passado abri uma turma, vendi para 2 pessoas, eita. É isso, formato de turmas acaba limitando, porque se você vende para 2 pessoas, você tem que obrigatoriamente fazer a mentoria durante 3 meses, por exemplo, para essas 2 pessoas, e ficar com as vagas fechadas, com a turma fechada, até essas 2 se formarem, digamos assim, aí você abre novas vagas. Então, esse modelo realmente tradicional, Elisa, ele é muito engessado, tá? Vamos lá, então, gente. Quero que você imagine aí poder fazer vendas todos os dias, todas as semanas, para pessoas que nunca te viram antes. Isso é possível através de uma rotina inteligente, enxuta e lucrativa de mentor. E melhor de tudo, sem precisar aquecer a sua audiência por 30 dias, né? Como a gente vê aí, quem faz lançamento, como eu fiz durante muito tempo, de ficar aquecendo a audiência com conteúdo. Isso não vai ser necessário, tá? Como que é essa rotina, então, lucrativa de mentor? Estou com meu olho lacrimejando aqui porque eu estou com alergia, tá, gente? Às vezes, se eu me engasgar, se eu ficar tirando óculos, limpando o olho, assim, é porque eu estou meio alérgica. Então, primeiro ponto aqui da nossa rotina de mentor, da nossa rotina enxuta, inteligente, lucrativa de mentor, é você se posicionar como o mentor. Preparar o seu Instagram para vender a sua mentoria. Ter uma rotina, não ter uma rotina louca de criar conteúdo. Porque o que acontece? Quando você tem uma rotina de ficar criando conteúdo, dando dica, você vai vender que horas? Né? A gente acaba não tendo energia para vender. Não resta realmente energia para a gente pensar em ações de vendas. Então, o primeiro ponto é começar a enxergar o seu Instagram como um funil de vendas. Lembra que eu falei para vocês que tem muitas pessoas que querem comprar o que você tem para oferecer, elas não querem saber o que você faz de manhã, de tarde, de noite, elas não querem ficar respondendo as suas caixinhas de perguntas, elas querem resolver o problema delas. E se você fica investindo seu tempo só criando conteúdo, e você não chama essas pessoas para uma conversa, o que acontece é que elas vão comprar de uma outra pessoa que está se posicionando como mentor. E uma coisa que eu percebo muito das pessoas quando elas chegam no meu processo de mentoria é que elas têm um certo receio de vender. Elas foram doutrinadas, e a gente, principalmente no Brasil, né, foi doutrinado a não falar sobre vendas. A gente foi doutrinado que falar de vendas é uma coisa ruim, não é legal. Quando, na verdade, é o contrário. Quando a gente vende, a gente ajuda as outras pessoas. E tem pessoas, como eu falei, que querem aquilo que você tem para oferecer para elas. Que a sua solução é algo que vai, de fato, ajudar essa pessoa. Aquilo que você tem para vender é a solução do problema dela. E quando você dá muita dica gratuita, você acaba tendo um alto risco de preparar o seu público para se acostumar com conteúdo gratuito. Então, primeiro ponto é você entender que mentor não dá dicas, mentor dá conselhos, mentor entrega informações privilegiadas que ajudam as pessoas a darem os próximos passos. Vocês estão aqui nessa sessão comigo
porque eu apresentei para vocês um tema, uma oportunidade que fez sentido para vocês. O tema dessa reunião fez muito sentido para vocês e está muito alinhado com o que vocês querem no resultado de vocês, com os objetivos que vocês têm. Ah, é verdade? Vocês não vieram aqui nessa sessão porque vocês gostam de ficar recebendo diquinha gratuita, porque eu sou legal, porque eu sou, sei lá, simpática. Não, tenho certeza que esse não foi o motivo primário de vocês estarem aqui, mas sim o tema da sessão. Então, o primeiro ponto que eu quero que você entenda: mentor não dá dica. Mentor traz informações privilegiadas. Mentor te fala assim: olha, hoje no mercado tem esses dois caminhos. Tem esse caminho aqui, que a maioria das pessoas fazem, e está tudo bem, mas existe esse outro caminho aqui, que é um caminho que, para mim, faz mais sentido. Quer conhecer como que funciona? Vem cá, vamos conversar. Então, o mentor, ele faz isso, ele apresenta possibilidades. E ele encurta o caminho também. Então, o primeiro ponto é ter um posicionamento de mentor. Se hoje eu entrar no seu perfil e eu ver muito conteúdo gratuito, eu não ver ali uma chamada para ação, eu não ver ali campanhas de vendas me convidando para uma conversa, sinal vermelho, tá? Alerta vermelho, possivelmente você está se posicionando como um professor. Gente, só me dá um minutinho que eu vou fechar um pouquinho a cortina aqui, que está entrando muita claridade, está ficando bem quente. Só um minutinho, tá? O ao vivo tem dessas coisas, né, gente? Estão se identificando? A Júlia está falando aqui, sim, estou me identificando. Sou professora total. O João, é verdade, tem muita gente que só quer conteúdo gratuito e na hora de comprar some. Pois é. Pois é. É exatamente isso que acontece, João, quando a gente se posiciona como um professor. Agora, o segundo ponto, gente, é o conteúdo de alto impacto. Como eu falei para vocês, ao invés de vocês ficarem criando conteúdo dando dica aleatória, o que vocês vão fazer são conteúdos de alto impacto. Ou seja, você vai convidar as pessoas para uma conversa com você. E essas conversas, elas podem ser no WhatsApp individual com você e com a sua equipe, pode ser uma reunião no Zoom com você ou com a sua equipe, pode ser uma reunião em grupo. Então, esse movimento aqui, por exemplo, é um conteúdo de alto impacto. Por quê? Ao invés da pessoa ter que ficar lendo 1 milhão de posts meu para conseguir ter uma ideia do que fazer, ela vai ter um conteúdo de alto impacto. Ela vai ficar comigo ali meia hora, 1 hora, e ela vai ser altamente impactada com um conteúdo que realmente é de valor. Então, uma coisa que é importante você entender é que com quem está disposto a conversar, possivelmente está disposto a comprar. O nosso foco aqui vai ser tirar as pessoas do Instagram, usar o Instagram como um meio e não como um fim, e trazer as pessoas para uma conversa, ok? E a gente faz isso através da copy, desse texto que tem uma estrutura, e eu ensino isso dentro dos meus programas de mentorias. Os meus mentorados têm acesso a templates de copy, que são as mesmas copies que eu uso nos meus stories, nas minhas páginas, nos meus posts do feed, enfim, em todas as minhas campanhas, os meus mentorados têm acesso a essas copies, e você vai usar a copy para trazer as pessoas para essas campanhas de vendas, para esse conteúdo de alto impacto. E o resultado, quando você começa a usar as copies, assim como vocês forem impactados por uma copy, possivelmente, convidando vocês para essa sessão, seja uma copy nos meus stories, uma copy no meu feed, no grupo do WhatsApp, apesar de que para você entrar no grupo do WhatsApp, você viu uma copy, por isso que você entrou no grupo do WhatsApp. Então, através dessa copy, você vai gerar conversas, e essas conversas vão gerar vendas. Olha aqui o feedback da Dani. Hoje fechei 2 pacotes no valor cheio das sessões por conta da copy que eu tenho feito nos stories e pela estratégia de venda. Estou muito feliz. E antes tinha semana que eu não tinha nem procura. E eu nem coloquei a copy para rodar. E eu ainda nem coloquei a copy para rodar, ou seja, nem colocou a copy no tráfego, só de forma orgânica.
Então, é isso que acontece quando você começa a usar copy, você faz um movimento de alto impacto, seja para a pessoa falar individualmente com você no Zoom, no Google Meet, ou no WhatsApp, ou num grupo, num movimento como esse aqui da Sala Secreta. Entenda que o Instagram, ele é um meio, ele não é um fim. Se hoje o seu conteúdo, ele termina no Instagram, tem algo de errado. Por quê? Vender é conversar. Vender é conversa. Se hoje você não está conversando com as pessoas no direct, se hoje as pessoas não estão querendo saber sobre as suas mentorias no direct, não estão interagindo com você, já interessadas naquilo que você consegue ajudá-las a alcançar, tem algo de errado, ok? Então, a gente vai usar a copy em tudo. A gente vai usar a copy nos scripts de vendas, a gente vai usar as copies nas conversas via WhatsApp, a gente vai usar as copies nas sessões ao vivo, no roteiro de vendas, no pitch de vendas, nos formulários. Em tudo, a gente vai usar a copy, ok? Ó, mais um ponto aqui. Conteúdos que geram conversas, conversas que geram vendas. Como eu falei para vocês, quem está disposto a conversar, possivelmente está disposto a comprar. Aqui é a Michelle falando, ó. Mandei lá no grupo que o anúncio deu certo agora, recebi 7 mensagens e tenho 3 reuniões agendadas. Obrigada. É isso. São as conversas. Então, posicionamento de mentor e não de professor. Como eu falei para vocês, existe um perfil de pessoa hoje que ela quer comprar. Ela não quer ver o que você faz de manhã, de tarde e de noite. Agora, o terceiro pilar aqui, gente, são os formatos de mentorias diferentes. Como eu falei para vocês, muitas pessoas acabam criando uma mentoria, que é a mentoria salva-vidas, né? É aquela mentoria que quer salvar a vida da pessoa. E eu já fui essa pessoa. Antes, a minha mentoria individual era a mentoria salva-vidas. Então, eu tinha aquela mentoria e eu queria ensinar tudo dentro daquela mentoria. E, às vezes, o meu mentorado ele não evoluía justamente porque ele não precisava de tudo, ele precisava de algo pontual. Ou, se ele precisasse de mais informações, o tempo da mentoria não era o suficiente, ele precisava de mais tempo, às vezes 6 meses para poder aplicar tudo que ele precisava, às vezes até 1 ano. Então, primeiro ponto que você tem que entender é que a gente tem que criar formatos de mentorias diferentes. Mentorias diferentes, com formatos diferentes. Quanto mais próximo o acesso a pessoa tiver a você, quanto mais próximo o acesso que a pessoa tiver com você, mais cara vai ser. E isso vai facilitar a precificação. O que eu percebo são muitas pessoas que muitas vezes têm só uma mentoria, às vezes uma mentoria individual, e ela acaba precificando a mentoria dela muito abaixo do que poderia ser precificado e do que o valor justo dessa mentoria. Por quê? Porque ela não tem outras possibilidades para oferecer para a pessoa. E para ela não perder aquela venda, ela acaba fazendo um preço muito baixo. Eu vejo pessoas cobrando mentorias individuais por 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil reais. 5 mil até vai. Só que é importante que você entenda que você pode cobrar muito mais se você tiver um mix de mentorias. E é isso que eu ajudo vocês a executarem dentro dos meus programas de mentorias avançados. Vocês criarem um mix de mentorias. Então, geralmente, qual que é as mentorias básicas que é bacana a gente criar? Mentorias premium, que são essas mentorias 100% individuais, de 3 a 6 meses de acompanhamento com você, às vezes até 1 ano de acompanhamento. Eu gosto de 6 meses, eu acho que 6 meses é um tempo bacana, tá? Mentoria de meta específica, onde você vai falar sobre um tema específico e vai ter uma entrega em 4 semanas. Então, a ideia é que você ajude a pessoa a executar aquele plano em 30 dias. Por isso que é algo pontual, algo muito objetivo e algo que ajuda uma demanda muito latente que o seu público tem. Um exemplo disso é a minha mentoria de aceleração para mentores. Nessa mentoria de aceleração para mentores, eu faço uma entrega em 4 semanas, onde eu ajudo a pessoa a criar, vender, entregar e escalar as suas vendas de mentorias. Então, é algo muito pontual. Esse tema, inclusive, de criar, vender e entregar programas de mentorias, é um tema que eu também abordo na minha mentoria de acompanhamento, que é o terceiro tipo de mentoria, que é a mentoria do 0 a 5 dígitos. Só que a mentoria do 0 a 5 dígitos, além de eu falar sobre a criação, venda e entrega de mentorias, eu falo também sobre a venda de mix de produtos, sobre construir um modelo de negócio com base em mentorias, mas que também vem de outros produtos. Então, a mentoria de 6 meses de acompanhamento,
justamente porque a pessoa vai estar sempre ali criando novos produtos, refinando as suas mentorias, refinando as suas campanhas. Então, é uma mentoria que precisa de mais tempo de acompanhamento e é uma mentoria que a pessoa pode renovar. Na verdade, todos esses tipos de mentorias aqui, a forma como a gente estrutura ele é um formato que nos possibilita a renovação. Então, a pessoa, se ela quiser, ela pode estar sempre renovando, participando dos novos ciclos e continuando o acompanhamento com você. Tá? Então, essa é a diferença. Você vai ter uma mentoria premium, que é a sua mentoria com ticket mais alto, geralmente é acima de 5 mil, 10, 20, 30 mil, 5 mil, 8, enfim, depende muito do seu nicho também, tá? A gente tem a mentoria temática, que é essa de meta específica, onde você trabalha um tema específico em 4 semanas, e a mentoria de acompanhamento, que é uma mentoria de 3 a 6 meses de acompanhamento, onde você trabalha algo mais amplo, uma meta mais ampliada, tá? Então, eu não quero aprofundar no formato da mentoria, porque o tema da nossa reunião hoje é como que você consegue fazer essas vendas todas as semanas. Mas eu quero deixar claro que a estruturação da mentoria é um ponto-chave para que, de fato, você tenha sempre pessoas novas entrando, ok? Então, o primeiro ponto, quando a gente pensa em ter formatos de mentorias diferentes, é justamente você pensar dessa forma, não depender apenas de uma mentoria, você ter um mix de mentorias 100% individual, mentoria de meta específica, mentoria de acompanhamento, ok? E o quarto ponto é a gente ter ações de vendas e uma rotina inteligente, enxuta e lucrativa todas as semanas. Então, a partir do ponto que você se posiciona como mentor, você para de ficar dando dica gratuita, você começa a usar copy e conteúdo de alto impacto, trazer as pessoas para uma conversa com você, individual ou em grupo, você ter formatos de mentorias diferentes, você vai colocar essas mentorias para rodar, você vai vender essas mentorias através desse nosso quarto pilar, que são as campanhas de vendas todas as semanas. A gente tem funis de vendas, ou seja, estratégias de vendas que são ideais para vender cada tipo de mentoria. Então, algumas estratégias de vendas funcionam melhor para vender mentorias premium. Outras estratégias de vendas funcionam melhor para vender mentorias em grupo, seja a mentoria temática ou a mentoria de acompanhamento. O fato é que o ideal é que você tenha todas as semanas campanhas de vendas rodando. Então, como que funciona hoje o meu planejamento e o planejamento dos meus mentorados mensal? Eles olham para o mês deles, dividindo ali nas 4 semanas, que geralmente o mês tem, e eles pensam, o que eu vou vender nessa semana? Qual que vai ser a mentoria que eu quero focar em vender nessa semana? Vai ser a mentoria temática? Vai ser a mentoria individual? Vai ser a mentoria de acompanhamento? Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, quais são as campanhas que eu vou colocar para rodar paralelamente, porque você pode ter mais de uma campanha rodando paralelamente através do tráfego, ok? Então, quais são as campanhas de vendas que eu vou colocar para rodar para vender essa mentoria? E eles fazem as copies convidando as pessoas para essas campanhas. Então, o conteúdo que eles precisam fazer é o conteúdo convidando as pessoas para essas campanhas de vendas. Faz sentido? É algo muito parecido com o que eu fiz aqui, certo? Vocês viram uma copy, que toda campanha de vendas começa com uma copy. Lembra que eu falei para vocês que a copy é um dos pilares importantes aqui? Toda campanha de vendas começa com uma copy, seja no feed, seja nos stories, a gente geralmente promove essa copy no tráfego. Então, você vai focar em criar copies e não simplesmente conteúdo aleatório, ficar olhando o trend do Reels para ver o que você vai postar ali. Não, o seu foco não vai ser esse, pelo menos, o seu foco vai ser as campanhas de vendas. Então, todas as semanas eu sei exatamente o que eu preciso fazer. Porque para vender, não é necessário apenas você saber o que fazer, mas é necessário você saber também o que não fazer. Quais são os movimentos que você está fazendo hoje que muitas vezes são desnecessários? Aqui, nesse formato inteligente de vender mentorias, a gente foca naquela lei de Pareto, né? Os 80-20. 80% dos seus resultados são de 20% das suas ações. Então, aqui a gente vai focar no que é fundamental.
E o que é fundamental são as campanhas de vendas. Então, ao invés de você pensar qual que é o conteúdo que eu vou postar, você vai pensar o que eu vou vender nessa semana. E você vai ter clareza sobre o que vender a cada semana. Qual que é o meu objetivo nessa semana, quais são as mentorias que eu quero vender nessa semana, quais são as ações de vendas necessárias para eu vender nessa semana. Está fazendo sentido? Muito sentido, nossa, total, é isso que eu preciso. Manda o Pix. Eita, calma, calma que eu já vou mandar. Mas fica aqui comigo, fica aqui comigo. E quais são as ações de vendas principais que eu apresento para os meus mentorados e oriento e acompanho os meus mentorados, tanto na mentoria do 0 a 5 dígitos, que é essa mentoria mais completa que eu falei para vocês. A gente trabalha um modelo de negócios, onde a gente trabalha um mix de produtos, mix de campanhas, e a pessoa tem um acompanhamento bem próximo de mim, quanto a mentoria de aceleração para mentores, que é uma mentoria mais pontual, que a gente fala da criação, venda e entrega de mentorias. São exatamente essas 3 campanhas que eu ensino os meus mentorados, e eu estou abrindo aqui para vocês hoje. Então, por favor, valorizem esse conteúdo, tá? Anota aí para você não perder. Primeiro ponto, um funil trazendo as pessoas para conversas individuais com você, no Zoom ou no Google Meet. Conversas de 30, 40 minutos, 1 hora, tá? Funil para trazer as pessoas para conversas em grupos, como, por exemplo, aqui a Sala Secreta. Isso não deixa de ser uma campanha de vendas, um funil, onde eu estou trazendo vocês para essa reunião através de um tema que está muito atrelado com a entrega da mentoria de aceleração para mentores, que é uma mentoria que no final, inclusive, eu vou oferecer aqui para vocês o meu acompanhamento. E eu fiz esse movimento aqui para apresentar para vocês esse tema, ok? E o terceiro funil é o funil de copy com oferta direta para o WhatsApp, para conversar diretamente com aquela pessoa que quer aquilo que você tem para oferecer para ela, quer alcançar aquela meta que você e as suas mentorias ajudam ela a alcançar, e aí elas vão conversar com você ou com a sua equipe direto no WhatsApp, e dentro do WhatsApp você vai aplicar um script também de vendas para essas pessoas, ok? Então, de forma resumida, como que funciona cada um desses funis? Primeiro funil, trazer pessoas para conversas individuais com você. Como eu falei, todo funil começa com uma copy. E nesse funil aqui, você começa com um anúncio. Nesse anúncio, você vai tocar na meta da pessoa. Então, você vai falar nesse anúncio. Você tem essa meta? Faturar de 1.000 a 10.000 reais por semana vendendo as suas mentorias com uma rotina enxuta e lucrativa? Responda a palavra mentoria e vamos agendar sua sessão estratégica individual, por exemplo. Então, é um anúncio convidando a pessoa para uma sessão estratégica com você, uma reunião com você gratuita de 30, 40 minutos. E aí a pessoa, ela clica, ela vai para um formulário, ou ela manda uma palavra-chave nesse anúncio, você passa o link do formulário para ela preenche um formulário de qualificação e você vai agendar uma reunião com ela e seguir o script do dia do sim, que é um script que eu ensino para os meus mentorados. Então, é um funil de 3 etapas. Anúncio, formulário, conversa individual seguindo um script. Simples assim. E você vai selecionar com quem você quer conversar. Não é qualquer pessoa. Você vai colocar perguntas nesse formulário de qualificação, para você ver quais são as pessoas que você vai escolher para conversar. Então, é um funil que eu digo que é o funil ao contrário. A pessoa tem que se vender para você, digamos assim, para poder participar dessa sessão gratuita com você. E aí, no final, se fizer sentido para ela, se fizer sentido para você também, você oferece o seu programa de mentoria, ok? Então, esse é o primeiro funil, é o funil de conversa individual. Segundo funil é o funil da reunião secreta, que é esse funil que vocês estão vendo e estão participando aqui. Esse funil começou com uma copy também, começou com uma sequência de copy no meu feed, nos meus stories. Eu anunciei no tráfego também essa copy. E nessa copy eu apresentei uma oportunidade, que é a oportunidade de você vender mentorias, você ter acesso a um plano para você vender mentorias de 1.000 a 10.000 reais todas as semanas, sem lançamentos. Então, vocês foram conduzidos por uma sequência de copy, que inclusive é um dos templates que eu apresento para os meus mentorados, que eles têm como material bônus dentro das mentorias, e vocês vieram para essa reunião, vocês comentaram uma palavra-chave, receberam o link do grupo do WhatsApp,
Lá no grupo do WhatsApp, vocês foram sendo avisados sobre essa nossa reunião, receberam o link aqui do Zoom, estão aqui comigo. No final, eu vou fazer uma oferta para vocês, então vocês já estão avisados aí, tá? Para quem quiser o meu acompanhamento e a minha ajuda. E depois eu vou liberar esse replay aqui por 24 horas. E algumas pessoas vão comprar assistindo o replay, inclusive, tá? Então, esse é o funil 2. É um funil que praticamente não me demanda trabalho, porque o que eu preciso fazer é parar 40, 50 minutos, 1 hora da minha semana para desempenhar esse funil, além das copies, obviamente. E o terceiro funil, gente, é a copy com oferta direta, que é também uma copy, olha a copy aí de novo, né? Você faz uma sequência de copy, mas ao invés de você convidar a pessoa para uma sessão estratégica gratuita com você, ou para uma reunião secreta, uma mentoria experimental como essa aqui, você vai convidar a pessoa para saber mais sobre o seu processo de mentoria. E aí você vai chamar a pessoa, ela vai comentar uma palavra-chave, você vai trazer ela para o seu WhatsApp. E no WhatsApp você vai seguir um script de vendas também, tá? Para você fechar e conduzir da melhor forma essa reunião. Então, percebe como é algo muito mais tranquilo de se fazer? Coloca aqui no chat, vocês que estão acostumados a criar conteúdo, né? Que fazem lançamentos, como alguns de vocês colocaram aqui no chat que fazem. É mais fácil ou não é? É mais tranquilo? É mais simples, mas não quer dizer que seja, quer dizer, é fácil, mas não quer dizer que seja tão simples assim, porque existem pontinhos que a gente tem que refinar. Mas é muito mais lucrativo e é muito mais enxuto, é muito mais inteligente do que você ficar criando um monte de coisa, não é verdade? Nossa, muito mais tranquilo, muito mais fácil, meu Deus, preciso. Pois é, Janice, exato. Então, gente, é muito mais fácil, ok? Agora, para que tudo isso funcione, é muito importante que você tenha um posicionamento muito lapidado, um posicionamento muito claro, ok? Eu tenho muitos casos de pessoas que chegam no meu processo de mentoria que falam assim, eu já tenho um nicho definido, eu já tenho um posicionamento definido, mas eu não consigo vender. Muitas vezes o problema de quem não consegue vender está aqui, nesse primeiro pilar, que é o pilar mais básico de todos, que é o posicionamento. Principalmente pessoas que trabalham na área de autoconhecimento, psicólogos, psicólogas, coaches, né? Pessoas que vendem algo um pouco mais abstrato, elas não sabem comunicar isso direito e acaba que as pessoas não compram porque não entendem. Então, geralmente, o problema de quem não vende, geralmente está no posicionamento, tá? Então, para que isso funcione, para que toda essa estratégia funcione, o seu posicionamento precisa estar lapidado. Você precisa acertar no tema da mentoria que você vai criar. Você tem que acertar na entrega da mentoria, porque como é que vai ter pessoas renovando, entrando todas as semanas, todos os dias, se o formato da sua mentoria não permite que essas pessoas entrem todas as semanas, que era o que acontecia comigo. O formato não permitia, a menos que eu vendesse a mentoria individual. E aí eu tinha um outro problema, que era não ter agenda suficiente para colocar todo mundo ali, né? A gente precisa também atrair as pessoas para a copy certa e vender com a ação de venda adequada e o conteúdo de impacto adequado. Então, não adianta você pensar assim, eu vou sair copiando a Mari, né? Vou modelar o que ela está fazendo e vou ter resultado. Você até pode ter algum resultado, mas não o resultado que você poderia, de fato, ter. Porque são vários pontinhos, scripts, vários pontos que precisam ser lapidados para que essa estratégia funcione. Ela é simples, mas não quer dizer que é fácil, que qualquer um faz. Não. Você tem que refinar todos esses pontos que eu falei aqui para você e, obviamente, em 1 hora de sessão, jamais conseguiria te passar um conteúdo de todo um processo de mentoria. Então, aqui a ideia é que você consiga enxergar os pilares, o que você precisa fazer, o que quem sabe hoje você está fazendo, que não é o mais efetivo para você ter resultado, ok? Agora, qual que é o formato de mentoria ideal para começar? Mari, eu começo vendendo minha mentoria premium, começo vendendo uma mentoria temática, que tema que eu começo criando? Faço uma mentoria de acompanhamento, por onde que eu começo? Como que eu crio uma oferta irresistível para as pessoas comprarem de mim? Será que essa copy que eu fiz está boa? Quanto que eu tenho que investir em tráfego? Como que eu vou estruturar as minhas mentorias? Como que eu faço para as pessoas renovarem comigo? São muitas perguntas que muitas vezes fazem com que a gente paralise no processo. E é justamente isso que eu
te ajudo dentro da mentoria de aceleração para mentores, tá? Agora eu quero apresentar para vocês a mentoria de aceleração para mentores, que é justamente esse meu acompanhamento para te ajudar a implementar tudo isso. Porque é justamente isso que acontece dentro da mentoria de aceleração para mentores. Na mentoria de aceleração, você vai saber, e eu vou te ajudar a como estruturar os formatos e as entregas das suas mentorias. A ter um posicionamento único como mentor. Você vai validar comigo, eu vou te ajudar a pensar sobre esse seu posicionamento único de mentor. Eu vou te ajudar a ter clareza do que fazer a cada semana para vender as suas mentorias e ter pessoas interessadas chegando todos os dias. Eu vou te ajudar a entregar modelos de copy para você escrever e você vai entender o que está por trás dessas copies também. Eu vou te dar os scripts de vendas para o WhatsApp, para as reuniões ao vivo. De cada campanha de venda, você vai receber os scripts, o passo a passo do que fazer. E eu vou te ajudar a aplicar todas as ações de vendas que eu falei aqui. Como eu falei, com os scripts e principalmente de acordo com o teu momento e com o teu objetivo. Porque a ideia da mentoria é justamente essa personalização. É eu te ajudar de acordo com o teu momento. Então, tem pessoas que são mais iniciantes, tem pessoas que já têm mentorias, tem pessoas que já fazem múltiplos 5 dígitos por mês com mentorias e querem escalar ainda mais. Então, eu vou te ajudar de acordo com o teu momento. E olha só o que as pessoas estão falando aqui da mentoria, né? Ó, sua mentoria vale muito mais que R$ 10.000, queria ter te conhecido antes. Há exato 2 meses ou menos, após a mentoria, eu cheguei nos meus 5 dígitos, consegui fazer do digital a minha fonte de renda sem me torturar para que as pessoas me contratassem. Então, é justamente isso. Se você quiser a minha ajuda para implementar essa estratégia de acordo com o teu momento, com o teu negócio, é justamente essa oportunidade que eu quero trazer aqui para vocês. Vocês me permitem falar um pouquinho sobre a mentoria de aceleração para mentores? Sim, eu quero. Perfeito, perfeito. Vamos lá, gente. Então, o objetivo da mentoria de aceleração para mentores é eu te ajudar a criar um modelo de negócio de mentoria lucrativo, escalável e recorrente para você faturar de 1.000 a 5.000, R$ 10.000 por semana. Então, é um modelo que te traz esse potencial de faturamento, ok? Como eu falei, dentro desse processo da mentoria, eu vou te ajudar a estruturar todos esses pontos principais que a gente conversou aqui. Tudo que vai ser necessário para você criar, vender e entregar suas mentorias, é justamente isso que eu vou te ajudar. Qual que é o investimento normal da mentoria de aceleração para mentores? O investimento normal dela é R$ 2.000, ok? Então, se você entrar na página de vendas da mentoria, o valor que você vai conseguir contratar a mentoria, qualquer dia, se você quiser, é R$ 2.000. No entanto, você que está aqui hoje e que decidir entrar na mentoria de aceleração para mentores, você vai poder investir 12 vezes de R$ 119,46 ou 997 no Pix, ou seja, 40% de desconto para os primeiros inscritos que estão tendo acesso a essa reunião secreta. O que eu vou te ajudar nessa mentoria? A criar um modelo de negócio de mentoria, a estruturar as suas mentorias, a definir um posicionamento único e diferenciado, a definir e validar a sua oferta irresistível e vendável de mentoria, a definir e validar as estratégias de vendas, a definir e validar as estratégias de tráfego, a organizar a entrega e a escala da sua mentoria e as estratégias para você ter um modelo de mentoria de vendas recorrente, sempre, renovar com quem já está com você. Você vai executar cada uma das etapas e vai enviar para análise minha e receber o meu feedback sobre cada uma das etapas. Então, cada coisa que você for fazer, você vai poder submeter ao meu olhar individual, seja por e-mail, seja no grupo do WhatsApp da mentoria. Então, eu vou mandar áudio para você, eu que vou te falar o que você tem que fazer. Ok, Mari, faz sentido para mim, quero participar. Quando que começa o acesso? O acesso começa imediatamente. Então, a partir do momento que você entrar na mentoria de aceleração para mentores, você já vai ter acesso a um curso base com toda a metodologia já gravada em vídeos curtos e objetivos para você já começar a aplicar e tirar suas dúvidas comigo. Todos os materiais de apoio, os scripts de vendas, os templates,
tudo que vai ser necessário para você aplicar as estratégias, eles também estão disponíveis dentro do curso básico. Você vai ter também orientação e feedback individual imediato. Então, você já vai conseguir, através de um formulário que você preenche, através do e-mail ou do grupo do WhatsApp, mandar ali as suas dúvidas para que eu já consiga te orientar de quais são os seus próximos passos, consiga validar também as suas estratégias, as estratégias que eu vou orientar você a executar. Então, apesar de ser uma mentoria em grupo, o acompanhamento e a orientação é individual. São 4 semanas de mentorias, ou seja, uma sessão por mês de mentoria, a contar a partir do primeiro encontro ao vivo que você tiver comigo. Então, você entrando ao vivo, você entrando no primeiro encontro ao vivo, a gente começa a contar essas 4 semanas de acompanhamento. E você entrando hoje, você vai ter o acompanhamento estendido. Como assim, Mari, acompanhamento estendido? Eu estou com uma turma ativa hoje de mentoria, um ciclo que está ativo. A gente está indo recém para a segunda sessão. E você entrando na mentoria, você consegue tanto participar com essa edição que já está ativa, quanto depois que finalizar essa edição, você vai começar, de fato, um novo ciclo. E fica tranquilo que a forma que essa mentoria é entregue, você não vai se sentir confuso ou confusa, tá? Você vai conseguir aproveitar e ter a minha ajuda e o meu acompanhamento. Então, você entrando hoje, você vai ganhar quase que um mês a mais de mentoria, ok? Então, qual que é o investimento? Como eu falei, o valor normal é R$2.000. Você entrando hoje, você pode investir 12 vezes de R$ 119,46 ou 997 no Pix, ok? E 40% de desconto. E, além disso, você vai ganhar o processo de imersão, processo de vendas pelo WhatsApp, é uma imersão que eu tenho, que hoje o valor dela normal é R$ 297, você vai ganhar como bônus, e você vai ganhar como bônus mais de 30 templates de copy para você fazer as suas campanhas no feed, nos stories, os mesmos modelos que eu utilizo, você vai ganhar também, ok? Além de todo o feedback, toda a orientação, todo o acompanhamento próximo que eu vou estar tendo com você, tá? Que eu vou te orientar e que eu vou te ajudar. Se você quer um olhar direcionado e ter o meu acompanhamento para te ajudar a aplicar tudo isso, encurtar o teu caminho, então essa é a oportunidade. Eu vou colocar o link aqui no chat, tá? Vou colocar aqui. Ó, coloquei aqui no chat tanto o link para você conversar comigo e com a minha equipe no WhatsApp, quanto para quem quiser comprar imediatamente, ok? Pronto, o link está aqui. Gente, como que foi a reunião para vocês? Foi ótima, vários insights. Mari, essa mentoria funciona também para quem é psicólogo? Sim, com certeza, com certeza. Se você quer vender mentorias, criar, vender, entregar e escalar programas de mentorias, você pode comprar, que vai te ajudar, tá? Como que faz para falar com a equipe? Eu coloquei o link aqui no chat, tá, Janice? Perfeito, gente. Vocês são maravilhosos, obrigada, abriu meus olhos. Que ótimo, Débora, que bom saber. Gente, então é isso. Quem tiver dúvida pode me chamar minha equipe no grupo do WhatsApp, no link do WhatsApp, ou já pode comprar direto aqui na página de vendas, tá? Qualquer dúvida é só nos chamar. Beijo grande, prazer falar com vocês. E a gente se vê. Tchau, tchau.